vocês? Pessoal, hoje nós vamos aprender um conteúdo novo. Que conteúdo é esse? Esse conteúdo se refere à análise sintática ainda, que é o tema que estamos estudando, é o campo da gramática que estamos estudando. Mas agora nós vamos aprender os tipos de verbos que existem dentro da análise sintática. Vamos lá, então. Bom, o primeiro tipo de verbo que nós vamos estudar é o verbo significativo. Vamos ver o que é um verbo significativo? Olhem aí. Os verbos significativos expressam uma informação e têm, portanto, um sentido próprio. Eles podem indicar ação ou fenômeno da natureza. Então, verbo significativo expressa uma informação e tem sentido próprio, indicando sempre ação ou fenômeno da natureza. Achou interessante? Achou importante? Vamos anotar isso aqui, então. Próximo. Exemplos desses verbos significativos. Nós vimos, então, agora há pouco, que o verbo significativo indica uma ação ou um fenômeno da natureza. Exemplos, olhem aí o primeiro exemplo. Os alunos do 7º ano estudam muito. Qual é o verbo dessa oração? Isso mesmo, estudar é o verbo dessa oração. Estudar é uma ação que os alunos do 7º ano estão praticando. Logo, trata-se de um verbo significativo. Outro exemplo. Choveu muito em Brasília. Qual é o verbo? Choveu, certo. Chover é um verbo que indica fenômeno da natureza. Logo, também é um verbo significativo. Os estudantes fizeram o trabalho com dedicação. Qual é o verbo? Professora, esse verbo é o mesmo da primeira oração, estudantes. Não. Estudar é um verbo, estudantes é substantivo. O verbo dessa oração é fizeram, verbo fazer. Fazer é uma ação. Logo, trata-se também de um verbo significativo. E por último, em Paris não neva com frequência. Qual é o verbo dessa oração, pessoal? Nevar. Nevar é fenômeno da natureza e, portanto, também é um verbo significativo. Então, todos os exemplos que nós acabamos de ver são verbos significativos, ou seja, aqueles que indicam ou uma ação ou um fenômeno da natureza. Tudo bem? Continuando. Agora vamos para a classificação. Os verbos significativos, eles se subdividem em dois grupos. O grupo dos verbos transitivos e o grupo dos verbos intransitivos. Tudo bem? Atenção, olha aqui, ó. Em outro momento, vamos estudar essa classificação. Então, inicialmente, o que você precisa saber é somente o que é um verbo significativo. E isso você já sabe. Você já sabe que o verbo significativo é aquele que indica uma ação, ou ainda o fenômeno da natureza. Tudo bem? Atenção, se você achou tudo isso que eu acabei de explicar importante, volte o vídeo e faça as anotações que você julgar considerável, né? Anotar no seu caderno, tá bom? Continuando. Agora nós vamos para o verbo de ligação. O que é um verbo de ligação, professora? Os verbos de ligação, eles não indicam ação, ou seja, eles são totalmente oposto. Eles são o oposto do verbo significativo. Por quê? Porque o verbo significativo, ele indica uma ação. Já o verbo de ligação, ele vai indicar uma ideia de estado. Olhem aí, os verbos de ligação não indicam ação, e sim estado. Esses verbos, eles ligam o sujeito à sua característica ou à sua qualidade. Então, vejam, o próprio nome já diz, a função dele é ligar. É ligar o sujeito à sua característica. E onde estará essa característica? Dentro do predicado. O verbo também está dentro do predicado. Então, gente, qual é a dica que eu dou para vocês para que consigam identificar e classificar um verbo de ligação com mais facilidade? Você vai perceber o seguinte:
além dele não indicar uma ação, ele vai ter sempre, logo, imediatamente após ele, uma característica ou um estado do sujeito. Tudo bem? Vamos ver o exemplo. Maria é inteligente. O verbo ser não indica ação. Ele está ligando o sujeito. Qual é o sujeito, gente? Digam para mim. Maria. Isso mesmo. Maria. Ele está ligando o sujeito Maria à sua característica. Qual é a característica da Maria? O que ela é? Inteligente. Perceberam? Imediatamente após o verbo, há uma característica do sujeito. Quando isso acontece, nós temos um verbo de ligação, porque ele não está indicando estado, ele está indicando uma característica do sujeito. Tudo bem? Ou seja, ele está ligando o sujeito à sua característica, como o próprio nome já diz. Será que temos mais exemplos? Outro exemplo. Carlos e João estão preocupados. Qual é o sujeito? Carlos e João. Isso mesmo, um sujeito que composto, né? Bom, aí, na sequência, logo após o sujeito, eu tenho um verbo. Olha lá, ó. Estão. Será que esse verbo indica ação ou estado? Vejam, preocupados. Trata-se de uma característica do sujeito? Preocupados é a característica do João e do Carlos? Sim, professora, isso mesmo. Então, se é uma característica, eu tenho um verbo de ligação, porque ele somente está ligando o sujeito Carlos e João à característica deles, que é preocupados. Olhem a explicação. O verbo estar indica um estado do sujeito, Carlos e João, e liga a sua característica, preocupados. Perceberam então? Vamos ver outro exemplo. Não, os principais verbos de ligação. Quais são os principais verbos de ligação? Olha aí, ó. Esses aí vocês vão precisar memorizar mesmo, tá bom? Vejam. Ser, estar, parecer, permanecer, ficar e continuar. E aí nós temos um exemplo para cada um. Eu quero que vocês pausem agora o vídeo e analisem exemplo por exemplo, inclusive fazendo o registro no caderno de vocês também. Por quê? Porque assim você percebe a característica do sujeito e ainda confirma que esse verbo nada está fazendo a mais do que ligar o sujeito à sua característica. Fechou? Beleza, faça isso então. Anotou? Então agora vamos lá. Leia e analise. O homem anda depressa, o homem anda preocupado. Aqui eu vou fazer um parêntese para explicar o seguinte para vocês. Os verbos, alguns verbos da língua portuguesa, podem ter a sua classificação alterada dependendo do contexto no qual estão inseridos. E isso acontece com o verbo andar. O verbo andar, ele pode ser classificado como verbo significativo ou como verbo de ligação. Isso vai depender do contexto em que ele está inserido. Vejam o exemplo da oração 1. O homem anda depressa. Anda aí é a ação de andar, de caminhar rapidamente, de caminhar depressa? Sim, professora. Ou não? E aí? É? É. Andar é a ação de caminhar. Então, na oração 1, nós temos um verbo significativo, porque indica a ação de andar. E depressa é o modo como ele anda. Tudo bem? Não trata-se de uma característica do sujeito, não é a característica do homem. É a circunstância da ação que ele pratica de andar. Aí é um advérbio. E, sintaticamente, é um adjunto adverbial, a palavra depressa. Tudo bem? Então, agora vamos para a oração 2. Na oração 2, o homem anda preocupado. Anda é a ação de andar? Muito bem, não é a ação de andar. É o modo como ele tem estado. Ele tem estado preocupado, ele está preocupado. Então, gente, preocupado é uma característica do homem. Logo, na oração 2, o verbo é de ligação. Perceberam, então, que se eu observar o contexto da oração, o contexto em que o verbo está inserido, a classificação dele pode mudar?
isso para um mesmo verbo. Então, memorizem isso e, inclusive, registrem no caderno de vocês, porque é super importante. Continuando, olhem aí, é o que eu acabei de dizer. Há verbos que são iguais, porém, possuem sentidos e classificações diferentes. Eles são iguais, mas dependendo do contexto, estou falando pela milésima vez, né? Ele pode mudar a sua classificação de significativo para verbo de ligação ou de ligação para significativo. Maravilha! Vamos nessa. Agora, pessoal, análise dos verbos. Vamos lá. Na oração 1, o verbo andar, nesse contexto, significa ação de andar. Portanto, é um verbo significativo. Na oração 2, é um verbo de ligação, porque mostra a característica do sujeito. É isso aí. Exercícios. Vamos praticar. Registre no seu caderno, tá bom? Vamos classificar os verbos das orações? Esses verbos dessas orações são significativos ou verbos de ligação? Eu quero que você copie tudo isso bonitinho no seu caderno, ó, no capricho. Vamos lá. Oração 1. A professora é muito dedicada. Qual é o verbo dessa oração? É. Esse é o verbo. Esse verbo indica a ação que a professora está praticando ou indica imediatamente após ele, ou na sequência, não exatamente a próxima palavra, mas a que vem após. É uma característica da professora? Sim. Dedicada é uma característica da professora, é uma característica do sujeito. Quando eu tenho característica do sujeito, o meu verbo não indica ação, ele indica estado ou característica. Logo, é um verbo de ligação. Olhem aí a resposta para a oração. Vamos agora para a oração 2. Ana virou a mesa, Ana virou dentista. E aí, pessoal? Analisem. Primeiro, registrem no caderno o exemplo 2, né? A questão 2, e vamos ver então qual é a resposta. Vejam. Ana virou a mesa, é a ação de virar, certo? Então, se é ação, só pode ser o quê? Verbo significativo. Já na oração de baixo, nós temos Ana virou dentista. Ela mudou de estado. Ela era uma coisa e virou dentista. Aqui, ó, dentista não é característica da Ana. Perdão, dentista é característica da Ana e por isso é um verbo de ligação. Tudo bem? Questão 3. O técnico comprou vários instrumentos de trabalho. Qual é o verbo? Muito bem, comprar. Comprou. Comprar é uma ação, pessoal? Vamos ver agora? Sim, e por isso é um verbo significativo. Questão número 4. A aluna Clara gosta de escrever poesias. Gosta, gostar. É uma ação, gente? Sim, é uma ação e por isso é um verbo significativo, certo? Vamos para a última. Tá todo mundo fazendo o registro, copiando a oração e registrando as respostas? Não se esqueçam, hein? É super importante. Carlos e Arthur continuam felizes com o resultado do jogo. Continuam. Continuar é uma ação? Pode ser que seja, mas dependendo do contexto, pode ser um estado. Felizes é característica de Carlos e Arthur? Sim, professora. Então, gente, nós temos um verbo de ligação. Por quê? Porque nós temos dentro do predicado, imediatamente após o verbo, uma característica do sujeito. E sempre que isso acontece, o verbo é classificado como verbo de ligação. Tudo bem? Bom, nós terminamos a nossa aula de hoje. Se você tiver dúvidas, volte ao início e assista novamente. Se a dúvida persistir, registre no seu caderno essa dúvida e converse comigo na aula ao vivo ou até mesmo no link do mural ou da nossa aula gravada. Tudo bem? Um beijo, fiquem com Deus, tô com saudade, hein? Tchau!